Seja bem-vindo à análise de partida entre o Ederson e a Eduarda. São dois alunos que jogam de nível de 1.600 até uns 2.000 de rating, chess.com. E essa partida foi realmente muito interessante. O Ederson de brancas e a Eduarda de pretas. Bom, o Ederson escolheu a abertura inglesa com C4 e a Duda escolheu C6 para jogar o D5 e tentar transpor para um peão dama. Ok. Um lance muito natural seria agora o D4, mas o Edson escolheu as trocas. Beleza. Tá? Cavalo C6 não é um lance tão interessante, porque aqui as brancas podem jogar já o lance E4. E é um lance bem libertador, né? Libera os dois bispos. Tá? Mas a ideia não é recapturar com o cavalo. Pode ver que está caindo o peão de D4. Né? Então aqui as brancas avançam o peão. Eu não posso jogar cavalo B4, está vindo cheque, né? Então eu tenho que voltar o cavalo. E aqui as brancas vão tomar, enfim, o peão de D. De E4. Ok. Bom, então um lance melhor seria tirar o cavalo do rei. Tá? Mas ok, o Edson não jogou o peão de D4, escolheu fianquetar o bispo, que também é bom. E agora a Duda seguiu desenvolvendo. Tá? Outra coisa interessante que como o branco não jogou o D4, as pretas poderiam jogar agora o E5. Né? E a mesma poderiam jogar, né? Quando veio, na verdade, quando veio o G3. E agora é possível jogar o E5 com a mesma ideia. Se você toma, eu avanço. Você não pode vir para B5 que você leva o cheque perto do cavalo. Você é obrigado a recuar. Aí eu tomo o peão e vou ter esse problema aqui do meu peão isolado, que com certeza vai ser bombardeado, né? Ó, vai ser bombardeado. Só que eu tenho defesa ainda, né? Com um lance. Né? Aqui eu posso trocar, então não seria bom os brancas jogarem, mas essa seria a ideia, né? Então eu sou obrigado a jogar o cavalo em E7 para levar ele para C6 para eu manter a defesa, ó. Então tem uns finos aqui que vocês precisam sempre estar de olho. Eu não posso simplesmente com o peão lá em D4 jogar um cavalo F6. Perdi a defesa. Né? Tá? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. Ok, aqui não foi jogado o lance E5, claro, né? Agora não faz muito sentido. E ela fechou com E6. E acabou fechando o bispo. Aí vem uma pergunta, mas professor, não era para ela ter tirado o bispo? Sim, com certeza. Então, aqui seria melhor bispo F5, tá? Porque, olha que interessante, esse bispo contra o peão dama, eu chamo ele de bispo bandido, né? O bandido, ele tem algumas saidinhas lá da cadeia, né? Às vezes tem aqueles dias que eles podem sair, já cortaram, mas não sei o quê. Tá? Só que o lugar do bandido é onde? Dentro da cadeia. Da cadeia de peões. Então o bispo bandido no peão dama, se ele sai assim, né, se ele tenta fugir dessa cadeia, vai dar ruim. Por exemplo, né, vamos dar uma ideia aqui, bem simples, né? E ele tenta fugir da cadeia, tá? E agora já não é tão bom, né? Porque eu posso tomar, uma assinatura você tomar, jogar dama B3. Esse lance já é um pouco melhor para as brancas. Eu estou batendo na tua debilidade. E já que você tirou o bispo ali, que defendia o lance B7, eu consigo atacar aí 2 pontos, né? A dama aqui não resolve, porque eu posso tomar o peão ainda, mesmo que você troque as damas, ainda tomo um cavalo com cheque, né? Então, o branco já fica um pouco melhor. Tá? Então, bispo bandido. Então, grave isso. Bispo bandido. Contra C4, mantenha ele dentro da cadeia. Aqui, dentro da casinha, ó, da cadeia de peões.
E agora, se não tem o peão de C4, por exemplo, se ele está em C3, ou ele, né, ele nem saiu ainda, alguma coisa assim, você pode tirar o bispo, tá? Só que sempre cuidado com essa dama aqui, que ataca esses dois pontos, já que você tirou ali a defesa de B7. Então, por exemplo, aqui não tem o peão de C4, ó, batendo em D5, né? Já foi. E agora a dama aqui não tem vantagem nenhuma porque está caindo, né? Peão de 2. E se eu tirasse o bispo, né? Se eu tirasse o bispo aqui. Então, se eu tirasse o bispo e viesse a dama atacando, não dá tempo, né? Porque está caindo o peão de D4 e ainda estou dando um duplo. E se... Ah, não, eu tenho que defender. Não dá tempo porque eu defendo também. Agora a dama aqui não faz nenhum sentido, né? Não estou atacando. O peão pode ser defendido, né? Pode ser defendido de diversas formas, né? Não faz sentido. Ok. Então agora que você aprendeu o bispo bandido, né? Você vai saber a hora de tirar ou não. Ok. Ela fechou com E6. Então aqui depois ela vai ter que resolver esse problema desse bispo. Beleza. Veio o cavalo F6, F3. O Ederson está desenvolvendo bem as peças. E ela aproveitou para desenvolver o bispo. Muita gente coloca o bispo aqui, que não faz sentido, né? Um lance como o bispo D6 está muito bom, né? E veio o roque, tá? É muito natural, né? Muito natural eu fazer o que agora? Rocar também, tá? Só que o posicional ele manda muito no jogo. O pessoal só presta atenção no tático, em tirar as peças e ir para o ataque, né? Mas o posicional é uma coisa assim que ela é muito importante no xadrez, tá? E o posicional não está relacionado só às suas peças. É você também não deixar as peças do adversário jogar. E aqui ela cometeu uma pequena imprecisão fazendo o roque. Por quê? Porque você dá a liberdade do bispo sair atacando o cavalo, tá? Se você reparar aqui, o bispo ele só tem essa casa. Você não quer colocar ele em F4 e dobrar seus peões. Você não quer colocar ele em E3 e ficar na frente do peão de E2. E também aqui não faz muita coisa. Peão que tá, bate, fica um bispo bloqueado. Também não serve para muita coisa, né? Futuramente, quem sabe, você pode empurrar os peões e botar ele aqui, trocar o bispo mau pelo bispo ruim, né? Seria uma ideia, mas o bispo aqui ele não tá assim legal, né? Ele melhor, quem sabe até ele trocar aqui pelo cavalo, já que contra H6 eu não posso botar lá que eu levo, né, fico preso. Então, aqui o melhor lance para a Duda era simplesmente jogar H6 e evitar o bispo, tá? Mas ela rocou. O Ederson não aproveitou isso e tirou o bispo, né? De novo, ela poderia jogar H6, mas ela pensou no dela. Eu preciso resolver o meu problema do meu bispo de C8. Então, naturalmente, ela jogou o B6 para colocar o bispo em B7. Ok, que vai bater nesse peão, né? Ok, o Ederson aproveitou já para desenvolver o peão dele que faltava. Então, aqui pode ser tomado de cavalo ou de peão. De cavalo seria um pouquinho mais interessante, mas tudo bem, pode dar na mesma. Então, cavalo toma, e agora bispo B7. Agora o bispo já criou uma ameaça ali na torre, né? Só tirar o cavalo que a torre vai estar ameaçada. Tá? Professor, qual bispo é mais forte? O bispo do rei ou o bispo da ala da dama? Tá? O bispo do rei acaba sendo mais forte porque tem uma defesa. Uma defesa de uma peça que eu não preciso usar para atacar. Então, por exemplo, se eu usar a torre para defender o bispo, eu estou sacrificando uma peça de ataque defendendo para uma defesa, né? Agora, já o rei não. O rei ele não quer atacar, ele quer ficar de boa. Então, se ele puder defender alguma coisa, é interessante, né? Do que eu escravizar uma torre defendendo o bispo. Então, esse bispo aqui, tanto
o bispo que fica em G7 ou em G2 sempre vai ser melhor que o bispo que está lá em B2 ou B7. Então isso aqui é interessante. Mas ok. Então o Edson viu que faltava o bispo para desenvolver, ele foi lá e bum, tá? Esse lance aqui não é interessante, né? Porque eu abro essa diagonal e ainda tem duas peças que atacam na diagonal, né? Então não é interessante eu jogar esse lance aqui. Ela tirou a dama, tá? E aqui é um posicional errado, porque eu coloco a dama na mira do cavalo, tá? O Edson sempre vai ter essa oportunidade de cavalo ameaçar a dama, mesmo que tenha bispo e cavalo aqui atacando. Então tem que ter um cuidado. E outra coisa que essa dama aqui, ela também está sem defesa, né? Se as peças começarem a sair da frente assim, pum, perde a dama. Então esse lance de dama não foi legal. Então você que está assistindo o vídeo, quero ver se você acha qual seria a defesa correta aqui. Como que eu defendo isso? Já que jogar F6 é horrível. Você pode pausar o vídeo e achar. Vamos ver então se você achou o lance correto, que seria cavalo E7. Eu defendo a dama, libero o meu cavalo para casas mais interessantes e libero o bispo atacando a torre. Seria um lance melhor. Depois eu expulso esse bispo aqui, qualquer coisa, né? Mas seria um lance muito melhor. Muito, muito melhor. Né? A torre teria que sair, daí eu poderia pensar em expulsar esse bispo. Tá? Então ela não defendeu, ela defendeu de uma forma que não foi tão boa. Mas por enquanto, ok, tá igual, né? Se a gente colocar aqui a barra de avaliação, aqui, achei. Se a gente colocar a barra de avaliação, tá igual, ó. Pode ver, ó. Aqui eu tô um pouquinho melhor, porque eu poderia ter colocado o cavalo. Olha lá, ó, ficaria um pouquinho melhor. Pouca coisa, né? Não dá pra dizer que, tá ganho com isso. Mas era um lance um pouco melhor. O xadrez, pessoal, ele que faz um jogador assim de 2.000, de 2.300, 2.500 para um jogador de 1.600, 1.700. São esses pequenos detalhes. Quando você começa a acertar esses pequenos detalhes, o teu xadrez assim, ele melhora e muito. Então, pequenas coisas podem dar grandes resultados no xadrez. Ok, o Edson tirou a torre, tiraria... Vamos voltar assim. Ele tirou a torre porque ele ficou preocupado. Opa, pode vir um golpe aí, vou salvar a minha torre, né? Foi esperto. Ó, não, vamos botar aqui e eu tô tranquilo. Ó. E de novo, né? Pô, era para ter expulsado esse bispo dali, né? Ó, tira esse bispo. Já era para ter jogado o H6 antes, para não deixar esse bispo chato ficar ali. Mas não foi expulso. Ó. Aqui, né? Vamos expulsar o bispo, né? E ela não expulsou. Então fica esse detalhe, pessoal. Esse aqui é o seu campo, né? Quando as peças começam a pisar no seu campo, né, é perigoso. Então o que você faz? Expulsa elas. E os peões são as melhores peças para você expulsar uma peça que começa a pisar no seu campo. Não deixe que as peças vão se instalando no seu campo aqui. Senão, claro, essas peças vai ficar forte e vai ficar te atacando. Né? Então não expulsou. Veio a torre e veio o cavalo. E agora aqui foi um ponto muito interessante, porque se a gente reparar, eu estou capturando e eu estou caindo a dama aqui, né? Eu tomar de cavalo, tomar de peão. Ué, meu bispo fica cravado. Se eu tirar o bispo, eu perco a dama. E ela jogou. Cavalo por cavalo. Veio a tomada. E agora? Pausa o vídeo e vamos ver se você acha como se livrar disso aqui. Por quê? Tá caindo. Meu bispo está sendo atacado. Se eu tirar o bispo, cai a minha dama. E aí, o que eu faço? Eu achei muito legal o que ela achou. Vamos ver se você achou o lance. Aqui ela fez correto, ó. Ela trocou, tomando o bispo em G2, porque quando você recaptura, a dama sai com cheque. Esse lance aqui é muito legal, né? Porque
numa bobeira você perde uma peça aí, né? Ah, não posso tirar ali, pum, perde o bispo. Acabou o jogo, né? Uma peça a menos ainda com esse peão aqui. Ficaria horrível. E também não ajudaria a Abson, mas calma, o Ederson poderia ter tomado o bispo, né? E daí se eu trocar, eu fico com esse peão aqui passado, ó, olha que legal. Mas não, o preto, ele não é obrigado a trocar as damas, ele simplesmente defende o bispo. E ele tá ganho, porque ele vai ter muitas opções de mate aqui, né? Essa dominação aqui de casas claras é muito forte, né? Tem torre na sétima, tudo mais, né? Vou expulsar o teu bispo, vou vir aqui, talvez atacar a dama, não posso botar nenhum bispo aqui que estou levando ataque. Então é muito bacana essa dominação aqui das casas claras, né? Fica muito forte esse bispo e essa dama aqui. Então, olha o detalhe. E ele fez correto, né? Tomou com o rei, ela deu o cheque, ele saiu do cheque e agora ela tirou o bispo, tá? Só que, olha que bacana essa ideia, né? Foi muito legal ela ter achado. Só que isso custou tempo para ela. Ela teve que calcular, pensar, pô, será que eu posso tomar de cavalo? Porque ela teve que achar isso antes, né? Ah, eu posso, porque eu troco os bispos e dou cheque, entendeu? Então ela pensou nisso antes, e o melhor lance realmente é tomar de cavalo. Tomar de bispo aqui, você vai contra o par de bispo, né? Daí não é tão bom, né? Ah, Absol, mas eu não vi esse lance. Nossa, ainda bem que ela viu, né? Ainda bem que ela viu. Beleza. É, agora vem um outro ponto interessante, que é o seguinte. O bispo está atacado. Eu preciso tirar o bispo daqui. E ela colocou o bispo em C5, que parece um lance realmente interessante, porque bate aqui no peão de F3, F2, né? Que pode ser uma debilidade de eu jogar aqui e começar a querer bater nesse peão, né? Só que, pessoal, quando vocês tirarem uma peça, ó, eu vou tirar essa peça daqui, onde que eu boto? Coloquem ela ameaçando alguma coisa. Ameaçando de verdade, assim. Não é ameaçando um peão que futuramente eu vou atacar. Não. Tira o bispo e pum! Ameaça alguma coisa. A torre saiu. Pum! Ameaça alguma coisa. O bispo saiu. Pum! Ameaça alguma coisa. A dama saiu atacando o meu bispo. O que muita gente faria? Defenderia o bispo ou tiraria o bispo? Não. Pum! Ataco a torre. Olha só. Não posso colocar a torre aqui. Que leva o bispo. Ah, tirei a torre e ataquei a sua. Perdeu. Olha lá, ó. Cheque. Você é obrigado a entregar a qualidade. Tá? Então, essa é a diferença de alguém que joga em nível alto para alguém que está evoluindo, né? Lembrando que a Duda começou com a gente aqui com 1.200 de rating. O Ederson também, se não me lembro. É, nessa faixa aí de uns 1.200 de rating. E agora eles já estão jogando. Batem até no nível 2.000. Às vezes o Edson já ganhou muitas vezes de alguém de 1.900 e pouco. A Duda também. Então já jogo assim num nível mais elevado. Mas para poder passar dessa fase aí do 1.600, 1.700 para 2.000, você precisa achar esses detalhes, que é o que? Iniciativa. Tá? Quando ela colocou o bispo aqui e não ameaçou nada, ela basicamente perdeu uma iniciativa. Agora o Ederson pode fazer alguma coisa. Então o que ele fez? Pum. Olha, tu dá bobeira aí, eu te dou de mate. Ele já armou alguma coisa. Então, para ter iniciativa, ou você ameaça, ou você ataca, ou você ameaça, ou você já arma alguma coisa. Alguma coisa bem efetiva, né? Pô, mate aqui. Ah. Ok, ela tirou a torre. Não foi um lance tão legal. Seria melhor só tirar o rei, porque agora não tem mais nenhuma ameaça, né? Se você botar, simplesmente eu vou tomar teu bispo. E não tem mais mate. Ela tirou a torre, que não é um lance tão bom, mas beleza, libera o bispo. O Ederson ameaçou o mate.
E a defesa correta seria bispo F8, para não precisar mexer na cadeia de peões. Mas ela avançou o peão, que é um pouco descuidado. Mas tudo bem, ainda tem muita defesa. Veio a torre, se eu tomar esse bispo, tu não vai ter mais defesa. Eu vou lá e te dou mate. Meio que ele disse isso, né? Aí ela, não vai tomar meu bispo, que é o meu defensor das casas escuras. Ele aproveitou, opa, se tu der bobeira, eu dou mate. Mesmo assim, ela tomou. Nossa, tá vindo dama H6 mate. Como que defende? Pausa o vídeo e vou ver se você acha a resposta. Vamos ver se você encontrou o lance H5. Ela achou, olha que interessante. Aí, não, eu vou te dar mate. Vamos ver se você acha o lance que defende o mate. Pô, tá meio difícil, né? Será que você achou? Rei H7. Defendeu o mate. Se a dama entra aqui, já era, né? Ok. E ele continuou. Olha só como ele tenta sempre buscar iniciativa. Só foi ela jogar o bispo em C5, que agora vem uma coisa muito importante, que é a iniciativa. Cada lance que ele está fazendo, ele está buscando esse mate, está buscando atacar. Tá? Se ela tivesse jogado esse lance aqui, ela estaria buscando alguma coisa. Então isso aqui é muito importante para você sair desse 1600, 1500, 1200, que é o que? Iniciativa. É você atacar, ameaçar, armar e criar problemas para o seu adversário. Se você não cria nenhum problema para ele, ele que vai criar para você, que foi o que ele fez, né? E, tá? Por mais que esse lance ela ainda tem uma defesa, ela ficaria melhor. Então não foi tão bom esse lance, né? Ele pensou, vou tomar, se você tomar, eu dou um mate. E ela encontrou aqui a defesa. Vamos ver se você acha o lance aqui e defende essa ameaça. Ela foi boa na defesa, isso aqui é importante também. E ela encontrou o lance dama F3. Esse lance é muito bom, porque se você toma, eu capturo com a dama, não com o peão. Então ele tomou, né? E aqui acabou e as pretas ficaram um pouco melhor devido a essa estrutura de peões. Mas ainda tem muito jogo, né? O rei aqui das pretas também não está muito bom. Ok, ela trocou as torres, né? E pensou, olha, minha dama está atacando em D1. Então eu vou tentar trocar esse par de torres aí. E se eu trocar as damas, está ganho, né? Se eu conseguir jogar esse lance aqui, eu capturo esse peão. Veio a torre, então o Ederson abandonou lá a oitava, foi um pouquinho ruim, ele poderia ter só passado um lance, como jogar esse peãozinho aqui, ou outro lance, né? Veio a torre, né? Ah, não, o Ederson com bastante iniciativa, ó, tô ameaçando tomar o peão aí, cheque, tu que se virem, vou tomar esse aqui, quer me dar cheque lá, eu salvo meu rei aqui, tá? Só que não podemos esquecer que agora mudou a minha... Olha que interessante. É a Duda que pega a iniciativa. Cheque. O que eu faço? Cheque. Olha aí, eu vou atacar, vou ameaçar. Se você ameaçar, eu cheque. Ó, por exemplo, botou o peão aqui, cheque. O rei veio para lá, cheque. Opa, só tem a dama para cobrir. Perdeu, né? Mas eu não vou dizer o lance. Cheque. Quero ver se você acha o lance aqui que fica melhor. Ganha, né? Praticamente. Qual que é o lance? Torre G1 cheque. Afastando a defesa. Você achou esse lance? Legal esse lance, né? E aqui ela ficou ganha. Só que olha o problema de você perder a iniciativa. Como ela teve que fazer todas essas defesas aqui, ó, todas essas defesas, começou aqui, ó, teve que defender. Como que eu defendo? Perdeu tempo. Tenho que defender. Como que eu defendo? Perdeu tempo. Posso tomar o bispo ou não? Perdeu mais um tempão. E agora aqui, como que eu defendo? Perdeu mais um tempo. De novo, ó, tenho que defender. Ela não fez isso ao toque. Por quê? Porque você tá para levar mate, você precisa calcular, você precisa analisar, enquanto o Ederson ataca fácil.
E ela não, vai perdendo tempo. Então o problema de você perder a iniciativa é que você perde tempo analisando as possibilidades, enquanto o cara só te ataca, tu fica calculando, calculando, calculando para se defender, porque se você não se defender certo, já tá perdido, né? Então ela perdeu mais um tempão para poder botar a dama aqui. Ok. Aqui ela pensou um monte, porque e agora? O que eu faço? Né? Como é que eu vou aqui tomar esse peão? Eu estou levando cheque, a torre vai passar. Preciso fazer alguma coisa, ó. Troca as torres, daí vai vir aqui. Nossa, que tô começando a ficar preocupado. Aqui ela perdeu um tempão. Então ela trocou as torres, que tá. E achou, né, esse lance legal do apoio aqui. Ok, aqui ela teve que calcular. E aí, eu posso dar o cheque? Ela perdeu mais um tempo. Beleza. Mas na hora que ela chegou aqui, pronto. Agora o tempo dela estava bem baixo, mas agora ela consegue jogar rápido porque ela sabe que ela precisa manter a iniciativa. Então ela foi. Pum! O Edson jogou, né? Botou a dama. Não foi o melhor lance. O melhor lance, talvez, né? Tirar o rei aí. Começa a ficar complicado. Pode dar um cheque perpétuo aqui, né? Pode ver que mais as pretas estão ganhas. Olha ali, ó, como as pretas estão muito melhores. Mas beleza, ele cobriu e pum, perdeu a dama. Tá? Agora o Ederson só tem uma torre, né? Só que ele pode tomar esse peão aqui, cheque. E pode dar um cheque e tomar o peão de G6, tá? Ok, você olha para essa posição, pronto, né? As pretas estão ganhas. Mas tem um problema aqui. Quando a Duda chegou nessa posição, ela tinha pouquíssimo tempo, coisa de 20 segundos, 30 segundos, uma coisa bem baixa assim. Eu não consegui puxar o tempo aqui na análise, mas estava bem baixo o tempo. Então, você não consegue, começa a calcular e jogar mal, né? Ela comete um deslize aqui, que é jogar rei F7. Esse lance não é tão bom, porque beleza, você captura o peão aqui. Mas vem torre cheque e perco mais um peão em A2. E a torre fica longe da dama de uma forma que eu possa dar um cheque e tomar a torre. Né? E eu tô sem peões para ajudar a minha dama a dar mate. Tá? Então o branco consegue enrolar um monte aqui. Mesmo só com a torre. Pode ficar dando cheque, pode pegar a torre e ameaçar a dama, né? Usa os peões para se proteger. O rei tem uma abertura aqui para ficar escapando, né? Não está tão fechado. Então veio o cheque e ele tomou o peão. E olha só, com bastante tempo você consegue pensar em ideias melhores, como por exemplo aqui, não botar o rei em F7. Você pega, vai dando cheque, né? E vai capturando esses peões aqui, que seria mais interessante, né? Porque se a gente notar, a única maneira que eu ganho a torre seria um cheque nessa diagonal. Então, se eu der um cheque lá, né, e tomar o peão, eu poderia ameaçar um cheque e tomar a torre. Então, a única forma é eu colocar um cheque nessa diagonal aqui. Então, só tem essa via e essa via, né? Eu faço as conexões aí com a torre. Beleza. Ela tem pouco tempo e agora eu tenho que dar esse mate. Dama sozinha não dá mate. Então ela levou o rei. Né? Levou o rei. E olha como o Ederson vai ciscando, né? Ok, como ele colocou a torre aqui, surgiu uma possibilidade dessa diagonal, de alguma forma, dar um cheque e ganhar. Então ela deu cheque, cheque, cheque. E agora surgiu a oportunidade. Ó, cheque e ganha a torre. Então aqui, felizmente, ele perdeu a torre, que seria a salvadora da pátria. Só que, quando chegou aqui, ela tinha uns 3 segundos. E agora? Você, com 3 segundos aqui, 3, 4 segundos nessa faixa, em muito pouco tempo, você com 3 segundos, o que você faria aqui? E aí? Você vai perder, vai cair o teu tempo. Olha o que ela fez. Tomou um peão, tomou outro peão, foi lá, tomou outro peão. O Edson só foi dando pré-move. Opa, vou derrubar a seta.
E agora, vamos ver se você acha o lance que não perde. Pausa o vídeo e vamos ver se você acha. Aí, ó. Sacrificou a dama no peão. E agora, se o tempo das pretas caírem, o que acontece? Empata o jogo. Por que empata? Porque as brancas não têm nenhuma possibilidade de mate. Se ela tivesse um peão, ainda existiria a possibilidade de mate, porque o peão promove e vira dama. Então existe uma possibilidade, não que o o preto vai deixar, mas só precisa existir a possibilidade. Não precisa o adversário ajudar, só precisa existir a possibilidade. Como agora não existe nenhuma possibilidade, se caiu o tempo das pretas, empata. Então agora ela levou o rei para tentar promover, só que chegou aqui, caiu o tempo, não deu tempo. Então foi uma partida muito legal, muito interessante, que acabou empatando, mas foi um empate também muito interessante, fica aí como ensino para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, parabéns para os dois, né, que jogaram muito bem, foi muito legal. Tivemos aí bastante temas para abordar na partida. E é isso aí, pessoal. Deixa um like, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima. Falou!